Pessoal, acabou de explodir nesse momento. A esquerda inteira e a velha imprensa como um todo tá caindo em cima do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por uma declaração que associava um pedido de votos do PCC ao pessoalista Boulos, horas antes de fecharem as urnas, inclusive. Bom, acontece, gente, que não é só a inegibilidade que estão pedindo de Tarcísio, inclusive a anulação das eleições, possivelmente cancelamento da chapa de Ricardo Nunes, mas também a prisão em flagrante do governador, gente. Bom, é uma série de informações que eu vou trazer para vocês nesse momento. A velha imprensa está caindo em cima do governador. Vou trazer todos os detalhes para vocês, bem como um giro, gente, e que eu confesso para vocês, as notícias não foram muito boas para a direita agora no segundo turno. Ora, alguns casos, inclusive, muito semelhantes ao que a gente já viu muitas vezes. Eu vou trazer todos os detalhes. Pessoal, curte, comenta, compartilha, é muita informação nesse vídeo, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, e bora fazer um giro rápido pelas principais cidades que tiveram eleição agora no segundo turno, começando aqui por Manaus, gente. Manaus que teve, então, um segundo turno bem disputado, a gente pode ver aqui entre Capitão Alberto Neto, do PL, e o Davi Almeida, do Avante, mas que o PL, então, acabou saindo derrotado nessa eleição, justamente porque o Davi Almeida ficou com 54% dos votos contra 45%, gente. Bom, e não foi só aqui, infelizmente o PL acumulou algumas derrotas importantes da direita nessa eleição de segundo turno. E nesse momento a gente vai para o Ceará, em Fortaleza, pessoal. A gente está direto aqui no site do TSE. E o Evandro Leitão, do PT, olha só essa cena, gente, não lembra vocês algumas outras? Bom, Evandro Leitão, ele ganhou por pequena porcentagem de votos, mais precisamente cerca de 11 mil votos do André Fernandes, do PL. Foi 50,38% para o petista, enquanto o André Fernandes ficou com 49,62%. Olha, não chegou a 1% dos votos de diferença. Eu vou dizer para vocês assim, que pecado, Fortaleza merecia se livrar do petismo e dessa vez realmente a gente bateu muito na trave. O que chama atenção realmente, né, é que mais uma vez a direita aí, por questão de menos de 1% de votos, acabar perdendo mais uma eleição. Bom, agora a gente vai fazer um giro, pessoal, e que de fato né, é mais uma derrota aí para a direita, eu diria, que é o fato de que o Fred Rodrigues, do PL em Goiânia, acabou então perdendo para o Mabel do União, por cerca aí de 10% dos votos. Continuando, a gente vai agora então para Cuiabá, no Mato Grosso, e aqui tivemos a vitória então do Abílio sobre o petista Lúdio, com 53,8%, gente. Então tá aí agora o deputado federal Abílio, que então vai governar a cidade de Cuiabá. Passando agora, a gente vai para a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Bom, nesse primeiro momento aqui ainda não acabou, tá em 91% das sessões totalizadas, mas tudo indica que o prefeito eleito será o Fuad Noman, porque ele está com uma boa vantagem à frente de Bruno Engler, né? Ele está com 53,82% dos votos, enquanto o Bruno do PL está com 46%. Tá aí, então. Olha, Belo Horizonte perdendo uma oportunidade muito boa de ter aí um candidato importante da direita. E mesmo com todo o apoio feito por Nicolas ao Bruno, toda a campanha sendo feita, o Fuad Noman então está levando a eleição em Belo Horizonte. Agora a gente vai para Curitiba, no Paraná. E aqui, olha, é um pecado. A Cristina fez uma campanha, olha, muito boa, irretocável, eu diria assim, sem dinheiro público, mas ela acabou perdendo aí para Eduardo Pimentel, do PSD, que utilizou alguns milhões em sua campanha, e não foram poucos, mas ela acabou ficando atrás, então, o Eduardo Pimentel, que ganhou com cerca de 57% dos votos, enquanto a Cristina fez 42%. Mas olha, ela sai como um nome extremamente
extremamente importante da direita, e eu tenho certeza absoluta que ela será uma candidata fortíssima aí nas próximas eleições, se é que ela realmente vai se candidatar. Chegou onde chegou sem dinheiro público, sem fundão e praticamente aí sem apoio no primeiro turno. Bom, para mim a Cristina foi muito bem. Eu quero inclusive o comentário de vocês aqui embaixo. Agora a gente vai para Niterói, no Rio de Janeiro, pessoal. Lá o Carlos Jordi acabou ficando atrás então do Rodrigo Neves do PDT, Carlos Jordi do PL, que ficou com 42%, enquanto Rodrigo Neves ficou com 57%. E agora a gente vai para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que apesar de não termos aí um candidato de direita, que é o Sebastião Melo, a gente também se livrou da Maria do Rosário, a petista que estava concorrendo no segundo turno, que foi inclusive para o segundo turno com uma margem pequenininha, uma porcentagem muito pequena ali, menos de 1% de votos, se eu não me engano, acabou perdendo aí de lavada agora no segundo turno, com 61% Sebastião Melo, e ela ficou com cerca de 38%. E para finalizar, a gente vai agora para São Paulo. Bom, São Paulo, capital, que teve aí uma polêmica que eu vou trazer na sequência e que pode inclusive tirar aí o Ricardo Nunes do posto de prefeito. Ricardo Nunes foi reeleito em São Paulo. Ele ficou com cerca de 59% contra 40% de Boulos. Aí acontece que não acabou, né? A gente está em 97% das sessões totalizadas no momento que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Mas a eleição já está matematicamente definida. Mas aí, gente, bom, o Tarcísio, ele acabou dando uma declaração. E uma declaração que pegou assim muito mal por conta de que estarão dizendo que seria um segundo laudo falso. Vocês lembram do primeiro laudo do Pablo Marçal? Pois bem, esse aí seria um segundo laudo falso. É isso que está dizendo aí a velha imprensa, a esquerda, e eu vou trazer com detalhes já na sequência para vocês. Pessoal, bora que agora, olha, o bicho vai pegar nesse vídeo, porque eu vou trazer informações para vocês aí que são muito polêmicas. Bom, vamos primeiro começar com uma mais light, né? A ministra do TSE aí, a presidente do TSE, a Carmen Lúcia, ela tinha convidado os eleitores a comparecerem nas urnas neste domingo, dia 27, para exercerem o seu direito de escolha, né, do gestor da sua cidade. Abre aspas. O voto é o gestor maior da vida democrática e um poderoso instrumento de transformação social. É fundamental pelos que sonham com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito, e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo. Pois bem, porém, o presidente do país, Lula, ele acabou cancelando uma viagem e acabou não votando no segundo turno, é o que indicam fontes. Presidente que ficou no Palácio do Alvorada comemorando aí de forma mais discreta o seu aniversário de 79 anos. E parece, gente, que teve uma multidão de pessoas lá no Alvorada que compareceram para fazer uma homenagem ao presidente. Confiram. Multidão de 7 pessoas cantaram parabéns para Lula em frente ao Palácio do Alvorada. Olha só. Do povo brasileiro, Lula guerreiro do povo brasileiro, parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades. Ó, chegou mais gente. Anos de vida, parabéns pra você nessa data querida. Tá aí, gente, uma multidão de 7 pessoas. Isso é realmente incrível, gente. Olha. Pessoal, agora bora falar desse assunto que é muito sério, tá? Inclusive tá rendendo aí pedido de prisão do governador Tarcísio. Vamos entender isso. O Tarcísio, hoje mais cedo, ele acabou dando uma entrevista, né, para a imprensa junto com o Ricardo Nunes após a sua votação. E nessa entrevista ele acabou falando que o PCC, primeiro comando da capital, teria orientado eleitores ligados à facção em São Paulo a votarem no candidato Boulos do PSOL. Bom, isso aí acabou, gente, viralizando na internet. E a esquerda enlouqueceu e já achou aí como um pretexto para poder pedir a inegibilidade, a anulação da eleição, inclusive a prisão do governador. Bom, vou trazer com detalhes a matéria e na sequência outras matérias que dão conta disso. Tarcísio diz que salve do PCC em São Paulo pedia voto a Boulos. Tarcísio deu a declaração durante entrevista coletiva no
Colégio Miguel de Cervantes, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, onde votou acompanhado do prefeito Ricardo Nunes, que inclusive nós já vimos que foi reeleito. Questionado sobre o suposto salve do PCC para que não se votasse na candidata a prefeita de Santos, Rosana Vale, do PL, Tarcísio disse que o mesmo ocorreu em São Paulo com Ricardo Nunes. Abre aspas. Isso ocorreu em São Paulo também. Disseram que era para votar no outro. Sem dar mais detalhes sobre o documento apreendido, o governador afirmou que o outro seria Guilherme Boulos. Abre aspas. Teve o salve. Houve interceptação de conversas e de orientações, uma facção criminosa orientando moradores de determinadas áreas a votarem em determinados candidatos. Com o serviço de inteligência houve essa interceptação, afirmou Tarcísio de Freitas. Antes de votar, Tarcísio acompanhou Nunes votando em um colégio na Capela do Socorro, também na Zona Sul. Bom, acontece que essas declarações do Tarcísio foram então um estopim para que a esquerda dissesse que isso na verdade não passava de um segundo laudo falso. O primeiro teria sido com o Pablo Marçal e agora com o Tarcísio. E olha a declaração feita por Boulos em entrevista coletiva. Abre aspas. Aconteceu algo extremamente grave. Uma declaração irresponsável e mentirosa do governador Tarcísio de Freitas ao lado do meu adversário, querendo atribuir que crime organizado, PCC, teria orientado o voto em mim, sem apresentar nenhum tipo de prova. Esse é o lado falso do segundo turno, disse Boulos em coletiva. Mas não para por aí, gente. Olha só que um jornalista aí da esquerda veio e colocou, pedindo a prisão do governador Tarcísio. Olha só. Boulos deve pedir anulação das eleições e prisão de Tarcísio, diz Aldo Fornazieri. Abre aspas para as palavras do blogueiro. Tarcísio diz que a inteligência interceptou mensagens do crime organizado orientando eleitores. Tarcísio precisa ser acionado judicialmente e perante a Justiça Eleitoral. 1. Tem que mostrar prova. 2. Se provar, está se valendo de informação de Estado para interferir nas eleições. Tarcísio deveria ser preso. Boulos precisa dizer que não reconhecerá o resultado e que vai pedir a anulação das eleições. Tem que denunciar como crime eleitoral. Pedir a prisão em flagrante do governador. Não para por aí. A Globo também tá desesperada com isso e partiu para cima do governador. Autoridades federais consideram acusações de Tarcísio muito graves. Já fizeram inclusive aqui matéria sobre as acusações feitas por Tarcísio, que isso daí poderia de fato acabar interferindo no processo. E olha só o que eles falaram então ao vivo para a turminha que assiste a Globo. Que o governador estava ao lado do candidato dele, ao dizer isso. Ele estava, Natuza, vamos pensar em toda a cena, ele estava ao lado do candidato no Palácio Bandeirantes, portanto, é o uso da máquina. Engraçado, né? Quando o presidente subiu no palanque com o uso da máquina e pediu votos para o Boulos, tu ficou pianinha, quietinha. Nossa, que coisa mais linda. Ela não estava prestando atenção, gente, mas agora é o uso da máquina. Conversei com autoridades em Brasília que consideraram muito graves essas autoridades que eu ouvi em Brasília. Consideraram muito graves pelo fato de ser uma informação lançada sem nenhuma comprovação e sem detalhamento do que ele estava falando com as urnas abertas. Isso foi considerado muito grave. Mas a Polícia Federal não tem nenhuma informação nesse sentido. Ela não tem nenhuma informação de que tenha havido tal fato. Eles vão investigar, mas estão, ao mesmo tempo, com muito cuidado nessa investigação, nessa reação no primeiro momento. O que eu senti nas conversas, Natuza, é que estava todo mundo um pouco perplexo, né, com o que estava acontecendo. A Justiça Eleitoral dizendo que isso precisa ser estudado para as próximas edições, as próximas eleições, exatamente para não acontecer isso novamente. Aconteceu no primeiro turno uma informação falsa lançada pelo, então, candidato Pablo Marçal, e agora o governador. É muito mais grave, porque é o governador. O que exatamente ele disse? O fato de ficar meio vago, meio nebuloso, piora a situação.
Então, é isso. É tudo muito grave, tudo muito sério, tudo está sendo analisado com moderação, com cuidado em Brasília, para se entender exatamente o que foi isso, como o governador fez essa afirmação. Outras vezes já se apanhou diálogos em outros momentos, em outras eleições, diálogos do sistema prisional orientando votos. Mas dessa vez não tinha nenhuma informação na Polícia Federal e, além disso, a informação foi entregue de uma forma muito descuidada pelo governador. Então, isso pode ter efeito porque as urnas estavam abertas e o eleitor estava indo para as urnas, estava no caminho das urnas quando tudo isso aconteceu. Acontece, né, gente, que eles estão desesperados. É uma manobra, assim, para tentar salvar a esquerda. E eu vou dizer que realmente está acontecendo. Olha só esse trecho aqui, que eles também dispararam ao vivo. Acho que não falta à esquerda um diagnóstico, falta à esquerda um plano. Exato. Eles já sabem, todos eles já falaram isso de uma forma ou de outra que a gente está falando aqui. O Haddad deu uma entrevista recente para a Mônica Bergamo falando exatamente isso. Está faltando um sonho. E aí eu até falei no Estúdio I, acho que isso está dado. Qual é o plano? Qual é o plano desse ano? O que vocês vão fazer? Porque assim, o Haddad reconhece, o Boulos reconhece na carta ao povo de São Paulo que ele fez nesta semana. Ele está tudo ali. É uma conversa do Mano Brown em 2018. Eles foram fragmentando em diferentes admissões. A gente sabe, o Mano Brown tem razão. E vocês vão se lembrar, o Mano Brown em 2018 foi criticado por setores importantíssimos do PT por ter feito esse alerta. Ele estava certo. E como é atual, aquela expressão, tem coisa que envelhece mal, se tem uma coisa que não envelheceu mal foi esse alerta do Mano Brown. Quando o PT deixa de falar, aí eu estou falando do PT, porque a gente tem essa discussão muito no estúdio, as esquerdas e o PT, quando o PT deixa de falar com a base, ele fica, de fato, sem o termômetro do que as pessoas querem. Olha só, gente, falta à esquerda um plano, tá faltando um sonho. Então qual é o plano? O que vocês vão fazer? Devia ter escutado o alerta lá do Mano Brown. Olha a análise Globo, eles são lamentáveis. Pessoal, a questão é que tudo isso ainda vai dar muito o que falar. O Boulos acabou, o pessoal entrando aí então no TSE para tentar reverter essa situação da eleição por conta das falas do Tarcísio de Freitas. Eu quero o comentário de vocês aqui embaixo. Pessoal, fica ligado, te inscreve no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Logo mais eu vou trazer mais um vídeo agora, no final da noite, para vocês. Então, já corre aqui embaixo e comenta. O que vocês acham? Pode acabar acontecendo alguma coisa de fato aí com a eleição de Ricardo Nunes, mediante as falas do Tarcísio de Freitas? E essa vitória apertada do petista Evandro Leitão contra o André Fernandes por menos de 1% dos votos. Tem uma postagem bem polêmica da Carla Zambelli, que eu vou trazer no próximo vídeo. Até fiquei com um pouco de receio de trazer essa postagem dela, porque, né, fala sobre... Bom, vocês devem imaginar aí. Eu vou ficando por aqui, gente. Mas fiquem ligados. Logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.